Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindo às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp. Eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, ajudo a coordenar aqui o departamento, que é chefiado pelo professor Alberto Pocchini, professor Andreoli e professor Beno Enisban. Hoje nós vamos receber a doutora Mônica Levi, amiga de todos, amplamente respeitada, vai falar para a gente um tema super importante, a vacinação do Covid-19, como nós estamos, né? Esse convite partiu inicialmente de uma médica também aqui da casa, que apesar de estar com um bebê pequeno, sempre nos auxilia, sempre participa de tudo, que é a Beatriz, uma realmente excelente residente e uma colega de trabalho fantástica. Então, Bia, você que teve a ideia do convite fantástico, né? Gostaria que apresentasse para a gente a Mônica. Bom dia, bem-vindas. Bom dia a todos. Mônica, é um prazer ter você nas nossas reuniões, né? Acho que a Mônica é uma grande autoridade para falar sobre vacinação, um momento muito oportuno, né? Considerando a quantidade, assim, eu nem ia falar que a quantidade, né? A polêmica da questão do esporte, dos campeonatos presentes nesse ano, a questão das Olimpíadas. Então, assim, eu acho que falar sobre vacinação Covid nesse momento é muito oportuno. Eu gostaria de agradecer. A Mônica é pediatra, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunização e também é presidente da Comissão de Calendários Vacinais. E como o doutor Andreoli já comentou também, ela foi responsável, né, pela realização dos calendários vacinais dos atletas, que, enfim, que nos auxilia e, enfim, precisa até... É o que o Paulo falou, precisa ser mais bem divulgado, né, Mônica? Precisa ser mais realizado, porque é um grande prazer tê-la aqui, Mônica. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Vocês estão me vendo e vendo a apresentação? Está tudo bem? Tecnologicamente bem? Estamos vendo bem. Estamos vendo bem. Tá perfeito. Então, eu queria também agradecer o convite de estar aqui, agradecer você, Bia. É um prazer sempre estar junto com os atletas, mesmo porque eu gosto, né, de esporte, então estar perto de vocês, para mim, é um outro lado meu que é bom, que é gostoso para a gente ver e falar. E acho importante realmente a gente depois, sei lá, outro dia, conversar sobre as vacinas em geral, né, dos atletas, que não daria para a gente misturar dois assuntos hoje, então a gente focou só em Covid mesmo. Acho que vocês têm que discutir muito além de vacinação, discutir o que está acontecendo na vida de vocês, para quem acompanha equipes, em relação à vacinação Covid, em relação à aglomeração, à possibilidade. Eu acho que vocês estão limitados aí no trabalho de vocês, em relação ao que orientar os atletas, aos treinos de esportes em equipes. Eu acho que tudo isso entra dentro do assunto Covid. Então, vou começar, tá? Eu preparei uma agendinha aqui, para a gente não misturar muitos assuntos, e abordar um pouquinho sobre o vírus, a doença, as vacinas, como é que está se dando a campanha aqui no Brasil, e eu pretendo ser breve com essa apresentação e deixar mais tempo, o tempo que vocês tiverem, para perguntas e respostas, que eu acho que é o que engrandece, assim, esse encontro. Então, vamos começar aqui com a anatomia do vírus. A gente não precisa saber exatamente letrinhas nem nada, mas nós temos que entender basicamente porque tudo isso advém a questão da vacinação, a questão de escape de anticorpos, variantes. Então, vamos dar aqui uma breve recordada. Ele é um vírus RNA, e no seu genoma tem a cadeia de RNA com essa porção vermelhinha que vocês estão vendo aí no slide, que é a região que codifica a proteína S. O vírus tem 4 proteínas estruturais, mas a mais importante é essa proteína S. S vem de spike, que é no formato semelhante a uma espícula, no inglês spike, e hoje a gente chama de proteína S. Os artigos e tudo que vocês forem ler a respeito vai estar falando muito dessa proteína S. Dentro da proteína S, ela tem 2 porções importantes, a S1 e a S2. A S1 é a mais importante porque é onde fica uma região que chama RBD, que é Receptor Binding Domain. Também é importante esse conceito
dessa porção da proteína S, no S1, esse RBD, tá, é a parte que faz com que o vírus consiga infectar a célula humana. Então, também esse conceito é importante da gente entender, para que a gente entenda o papel das vacinas, as limitações das vacinas e as variantes que entraram para complicar tudo isso, né? Só lembrando, os coronavírus são uma família muito grande de vírus que causam desde resfriados comuns até doenças graves, como a gente já teve outras epidemias importantes, que o MERS, o SARS e agora a Covid-19. Mutação é uma coisa normal na vida dos vírus. Todos os vírus sofrem mutações, tá? Isso não quer dizer que é um problema, isso é uma característica dos vírus, principalmente os RNA vírus. Mas a gente vai ver que algumas mutações podem causar problemas e eu vou apresentar logo um pouquinho mais para frente, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas os vírus do sarampo, não é só o gripe e o SARS-CoV-2. Todos os vírus sofrem mutações que não dão características biológicas diferentes para a gente se preocupar. A vacina funciona, a doença é a mesma, com as mesmas características. Agora, na Covid, a gente já está vendo diferente, assim como na gripe. Então, voltando mais um pouquinho a essa questão da proteína S, é importante a gente destacar aqui, vocês estão vendo aqui no slide, em amarelinho, aqui essa porção S1, essa porção que faz com que o vírus se junte à célula humana, o principal receptor é a enzima conversora de angiotensina, que a gente chama de ACE2, e é a junção da proteína S, principalmente por aquela região que eu falei, RBD, junto com ACE2, que faz com que haja um encaixe e o vírus entre dentro da célula, infectando a célula. Aqui na figura de baixo, não sei se vocês estão vendo, se está claro, está nítido para todo mundo, aqui embaixo a gente vê em verde um anticorpo neutralizante. O que ele está fazendo? Ele está impedindo a porção S1 de se ligar ao ACE2, ou seja, o anticorpo impede uma infecção da célula humana pelo SARS-CoV-2. E é isso que a gente quer. Bloqueia a adesão do SARS-CoV-2 numa célula-alvo. Então, cada coronavírus contém cerca de 30 mil letrinhas de RNA. E essas porções têm as informações genéticas que permitem que o vírus infecte a célula e se multiplique. E à medida que uma célula infectada vai se multiplicando, ela pode ter errinhos na multiplicação. É isso que a gente chama de mutações. E quando você tem muitas mutações, pode-se gerar variantes que são diferentes da cepa original. Quando se acumula muitas mutações, as diferenças podem ser marcantes e aí esse vírus funcionar de outra maneira. Aí a gente chama de uma nova cepa. Então, nós temos hoje, em inglês, se vocês forem ler qualquer artigo em inglês, vai estar falando Ai, Maria, meu gato pulou aqui, desculpa. Sai. Gente, pega o gato aqui, por favor. Fica tranquilo, gato, não tem problema. Desculpa, gato adora live, adora atrapalhar. Então, a gente tem a Variants of Concern, que é VOC em inglês. Aqui no Brasil, você traduziu para variante de preocupação ou de atenção, são duas formas diferentes de falar a mesma coisa. Essas variantes são isso, mutações, principalmente na região RBD, da proteína S, que estão dando características biológicas diferentes. As principais, mais importantes que a gente tem é a variante B117, que foi identificada primeiro no Reino Unido, que vocês viram aquele recrudescimento de casos que aconteceu lá, depois de um período que estava mais tranquilo já, estava numa curva descendente de casos, quando surge essa nova variante, um aumento muito importante no número de casos, o Reino Unido passando a uma situação bem diferente do resto da Europa quando surgiu essa variante. Na África do Sul, essa B1351, que é uma variante também que tem causado bastante problema e, principalmente, além de mais transmissão, no escape aos anticorpos, de quem já teve a doença e um escape imunológico dos anticorpos formados pelas vacinas.
E a terceira variante de preocupação é a P1, essa é identificada em Manaus, em dezembro. Hoje ela já está sendo a predominante no Brasil, em cidades do interior de São Paulo, 100% dos casos identificados que são feitos no genoma veem que é essa variante P1. Em São Paulo, 70% dos casos é P1 também. Então, essas são as três variantes que têm realmente mudado um pouco todo o entendimento do que estava acontecendo até o surgimento dessas variantes. Essa mutação, que chama N501Y, ela está presente nessas três variantes de preocupação, porque ela afeta justamente a região RBD da proteína spike, que é aquela região que eu já falei, que é a região onde permite a ligação do vírus aos receptores das células humanas, e uma mutação E484K, que está muito relacionada à neutralização dos anticorpos. Essa E484K está presente na cepa África do Sul e na P1, não na B117, que é a do Reino Unido. Então, essas são as mutações mais preocupantes. A gente conhece menos das mutações da P1, estamos fazendo muitos estudos agora, a gente tem mais dados da B1351 da África do Sul, e a gente sabe o quê? Que elas têm mutações muito semelhantes da P1. Isso é um motivo de maior preocupação para nós, né? Que os dados negativos que a gente tem visto em relação à África do Sul provavelmente terão também com a P1 aqui no Brasil. Então, o que a gente sabe dessas mutações? São várias mutações que elas têm, tá? Olha, na região spike, a gente vê lá, na B117, que é do Reino Unido, 8 mutações. Da África do Sul, a B1351, 9 mutações. Na P1, 10 mutações, só na região spike. E várias outras mutações em outras porções do vírus. Mas o que a gente tem que fixar de importante? Comprovado um aumento de 40% na transmissibilidade. Então, quem tem infectado com esse vírus, com essa variante, tem uma carga viral muito maior na nasofaringe e orofaringe, e também essa variante faz com que o vírus persista mais tempo no organismo humano sendo infectante, ou seja, uma transmissão muito maior. Em relação à mortalidade, sai um estudo agora no Reino Unido mostrando os dados preliminares de que essa variante de lá está relacionada a 30% a 40% de aumento de mortalidade comparado com a cepa original e com outras variantes que não estavam causando problema, que eram só variantes e acabou, nada de grave, né? E o que tem mostrado na cepa da África do Sul e aqui de Manaus, os estudos estão mostrando escape da imunidade adquirida naturalmente, ou seja, quem já teve a COVID por um vírus, por uma cepa original ou das várias outras mutantes que estavam em circulação, os anticorpos para esses vírus, para essas cepas, né, anteriores, não estão sendo eficazes em neutralizar as cepas, essas duas variantes, África do Sul e P1. A mesma coisa em relação à vacina. E a mesma coisa para os anticorpos monoclonais, que é um tipo de tratamento, aquele que o Trump recebeu lá nos Estados Unidos, mas os anticorpos monoclonais não fazem parte da nossa vida aqui, porque é caríssimo e a gente não tem ele como tratamento aqui no Brasil. Mas também os anticorpos monoclonais estão sendo afetados por essas variantes. Em relação às vacinas, só lembrando que uma das coisas que eu acho que mais se pergunta é como se vai confiar numa vacina, nas vacinas que foram produzidas e licenciadas em tempo recorde. Até aparecer a Covid, a vacina que foi mais rapidamente desenvolvida e licenciada teve um percurso de 5 anos. E a gente teve aqui em menos de um ano várias vacinas já licenciadas e em uso em caráter emergencial definitivo. Qual é o passo a passo para o desenvolvimento de uma vacina? Primeiro se faz testes in vitro do antígeno e depois em animais. Pode ser macaco reses, furão, camundongo. Em geral, essa fase dura de 5 a 10 anos, onde você verifica se aquele produto desencadeia a imunidade, se ele é seguro nos animais.
No caso da Covid, isso aqui durou menos de 6 meses, bem menos. Mas fomos para a fase 1, com poucos voluntários. Isso aqui são os passo a passo para qualquer vacina. O que aconteceu com a Covid não teve bypass, não pulou etapa nenhuma, só que foi tudo mais acelerado, porque, obviamente, não interessa para a gente ter uma vacina daqui 5 a 10 anos de Covid, quando a gente está nessa situação de pandemia. Então, o que se fez foi um aceleramento de todo o processo. Então, na fase 1, você pega poucos voluntários, onde você vai investigar segurança, ver qual é a dose ideal, o número de voluntários na casa das dezenas mesmo, e normalmente você pega só pessoas saudáveis numa idade de adulto jovem. Na fase 2, você continua avaliando esses dados de segurança, de eficácia, vê também, adapta melhor qual é a dose que é mais eficiente, qual o esquema, se precisa de 1, 2, 3 doses, enfim, e aumenta para casa das centenas. E na fase 3, você continua sempre avaliando a segurança e eficácia, só que você precisa aí ter um N estatístico muito maior, aí nós vamos para a casa dos milhares. E também se começa a testar, na fase 3, grupos específicos, não só adultos, jovens, saudáveis. E preenchendo todos esses critérios dessa fase, mostrando que é eficaz, que é segura, você submete ao licenciamento, seja emergencial, seja o definitivo, de acordo com os pré-requisitos de cada órgão regulatório. Mas não acaba aí. Você começa a aplicar em milhões de pessoas, você entra numa vacinação em massa, e a gente chama de fase 4, que é a farmacovigilância. Porque um evento adverso muito raro, ele pode aparecer só nessa fase, quando você vai ter milhões de vacinados. E você também vai ver como que a vacina se comporta de verdade, que aí é a diferença de eficácia e efetividade. Eficácia é os dados que você tem de estudos, né, nessas populações submetidas fase 1, fase 2, fase 3. Efetividade é o que acontece no mundo real. Então, isso você só vai fazer quando você estiver vacinando milhões de pessoas e também ver se existe algum motivo de preocupação enquanto à segurança, quando aparece em alguma situação, um evento adverso que não foi identificado nas fases anteriores. E isso está sendo rigidamente monitorado no mundo inteiro, tá? Principalmente pelo fato da gente ter ido tão rápido no desenvolvimento clínico dessas vacinas. Então, o que é o entendimento global? É que você pode, quando chega na fase 3, ir para aprovação, numa situação de epidemia, de pandemia, e aí você pode você receber autorização para um uso emergencial antes de acontecer a aprovação formal, que é o registro definitivo. A OMS determina que uma vacina que provou até a fase 3 mais de 50% de eficácia clínica e o perfil de segurança foi aceitável, que possa ser submetida ao uso emergencial. Outros órgãos regulatórios, FDA, o órgão regulatório da Europa e mesmo a Anvisa, estão de acordo nesse sentido, e as vacinas começaram, então, a ser licenciadas para uso emergencial já desde de dezembro do ano passado. A gente tem, no total, muito mais de 200 vacinas em diferentes estágios, né? Nos estudos pré-clínicos, nós temos 182 vacinas em estudo e 73 vacinas em estágio clínico de desenvolvimento. 21 estão em fase 2, 3 combinada ou só na fase 3. 4 vacinas foram canceladas, né? Desistiram por conta da falta de eficácia ou por ter um perfil de segurança inaceitável. Mas a gente tem hoje essas 73 vacinas em estágios diferentes, algumas já estão com registro definitivo, outras para uso emergencial, outras aguardando. A gente vê que a gente tem vacinas de proteína subunitária, de vetor viral, de DNA, vírus inativado, RNA, vetor viral replicante, de VLPs, como a vacina de HPV, enfim, são várias plataformas diferentes, mas nós não vamos ficar entrando nisso do que está em estudo, né? Eu acho que o que vale a pena a gente ver aqui com vocês são as vacinas que a gente tem aqui no Brasil e as que estão próximas de estar também completando o arsenal de vacinas para a nossa população.
Então, eu vou começar aqui com a vacina, da vacina Oxford, AstraZeneca, que é uma das duas que está em uso aqui no nosso plano operacional de vacinação contra a Covid. É uma vacina que a gente chama de vetor viral. Se usa um outro vírus, que é o adenovírus de chimpanzé, ele é modificado, ele perde a sua capacidade de replicação. E então ele funciona só como um vetor. Nele é inserido os genes que codificam a proteína S, aquela que eu falei, que é o mais importante das proteínas estruturais, porque quem tem anticorpo contra essa proteína S impede que esses anticorpos vão impedir a entrada do vírus na célula. Então, foi muito lógico que grande parte das vacinas utilizassem como antígeno essa proteína S. A vacina Oxford, então, essa de vetor viral não replicante, é uma vacina que funciona como uma vacina inativada, apesar do vírus adenovírus chimpanzé ser vivo, ele não tem capacidade de replicação, então ela funciona na prática como uma vacina morta inativada. Ela é conservada em geladeira normal, de 2 a 8 graus, como qualquer outra vacina. Os estudos de fase 3 estão publicados com seus resultados. O Brasil participou dos estudos, ela está em aprovação emergencial e essa semana passada saiu o registro definitivo dessa vacina aqui no Brasil. Está sendo usada em vários países do mundo, na Europa, Brasil, na Índia. Ela é utilizada só para maiores de 18 anos. O perfil de segurança é bom. O mais frequente de tudo é dor no local da injeção, pode ter um endurecimento, vermelhidão, mas é mais comum a queixa de dor. Normalmente, esses eventos adversos são leves até moderados, resolvem em 1, 2 dias, e é mais frequente após dose 1. O que a gente tem mais dados com essa vacina é de febre, mal-estar, cefaleia, mialgia, principalmente após a dose 1. Tanto que nos estudos de licenciamento se usava o Tilenol, o paracetamol, 1 grama de 6 em 6 horas para todos os participantes. Já na dose 2 não costuma se ver esse resultado. Eu imagino que vocês também são voluntários, eu também, eu participei do estudo com essa vacina, eu imagino que vocês também, vocês estão lá do lado do CRI, né? Essa vacina foi, o Centro Brasileiro de Estudo da Vacina Oxford foi lá no CRI, do lado de vocês, eu acho que alguns devem ser voluntários, assim como eu. O dado de eficácia geral foi de 70%, variou em relação a alguns países, e a gente vai falar um pouquinho em relação às variantes. Essa vacina realmente teve um efeito negativo na resposta in vitro dos anticorpos para as variantes. Então, essa é a vacina que a gente está usando aqui, está em parceria com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e também a gente deve estar aguardando chegada até o final desse mês por aquele consórcio COVAX Facility, que deve mandar 42,5 milhões de doses. Essa primeira leva vai ser agora em março, com 2,9 milhões dessa vacina. Então, a gente tem vacinado até o momento muito mais com a Coronavac, mas um percentual da população está... Mônica? Seu áudio parou, Mônica. Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, né, Bia? Eu acho que é o da Mônica só. Vamos só aguardar um minutinho. Provavelmente ela está com problema na conexão aqui. Deve entrar. Sabe o que a gente podia fazer, Paulinho? Das outras, quando a gente conversar, ver se a gente orienta o pessoal para quem tem fazer a conexão com cabo de rede, porque isso daí facilita bastante. É verdade. É uma coisa que talvez possa ajudar. Certamente. Mas vamos esperar um pouquinho, já ela entra. Ok, mais uns 2 minutinhos só. Vejo que o Levi não está hoje aqui com a gente, não. O Levi, que é o número 1, não veio. Bernardo está aí. Como vai, Bernardo? Tudo bem? Mas essa questão da vacina de Oxford que ela estava falando, viu, Paulo? É bem interessante que eu coloquei todo mundo nesse estudo. Sou eu e mais 3 irmãos médicos, né? E eu coloquei até minha mãe também nesse estudo, né? De 85 anos. E todo mundo não teve nada. Todo mundo ficou super tranquilo.
E eu fiquei 3 dias depois que eu tomei, eu tinha tomado o placebo e tomei a vacina depois, né? Eu fiquei 3 dias, Paulo, que parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Foi assim impressionante a reação que eu tive, né? Então é muito variável, né? Você vê dentro de uma própria família, minha mãe não sentiu nada, de 85 anos. Aí o pessoal fala, não, porque o idoso tem menos reação imunológica, mas na prática é muito variável, sabe, de pessoa para pessoa. Dentro da própria família foi muito variável isso, né? Eu também. Eu tomei a Oxford e no dia seguinte eu tive uma otite que eu conversei até com um amigo otorrino, ele acha realmente que não tem nada a ver. Eu nunca tive otite na vida, mas eu fiquei 10 dias realmente com uma reação também 24 horas depois da vacina. Então pode ter sido uma coincidência, mas eu vi relatos de outras pessoas que também Mônica, pode que entrar. Eu tomaram acho que foi a sua conexão que caiu. e tiveram também algum tipo de reação. Eu e meu marido tomamos, eu tive muita reação, eu tive até febre. É mesmo? Mas qual das Fiquei vacinas, febril. Bia? Assim, a Oxford. Essa daí ela E é meio brava, viu? então, eu tive. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela tá entrando de novo, Mônica. Isso. Mas meu marido não sentiu nada e eu fiquei mal. Fiquei muita dor no corpo, febre. Assim, febre, 37,5, 37,7, aquela coisa, né? Mas você já é alérgica, Bia, ou não? Não, Você já é alérgica não. com rinite, eosinofilia, essas coisas assim, ou não? Então, pior que não sou super atópica, não. Foi. Não. Enfim. Porque no meu caso, na minha família, isso coincidiu, que eu sou atópico pra caramba, então eu achei que fosse por conta disso, por isso que eu perguntei, né? Oi, gente. Mônica, tudo bem? Minhas filhas estão aqui no computador na sala, elas disseram que não foi a internet, que elas não aconteceu nada, mas enfim, estou retornando aqui. Desculpe, porque eu não sei o que houve. Imagina, a gente está trocando figurinhas aqui da Oxford que a gente tomou. Eu também tomei. Reações a Oxford. Pessoal médico, acho que muita gente. O professor Alberto lembra aqui, até se for possível a conexão com cabo, às vezes a gente tem uma instabilidade na internet, e já aconteceu outras vezes com outras pessoas, eu não sei se você tem disponibilidade de conectar o cabo, mas enfim, fica mais estável a conexão. Tá, mas estamos prontos aqui, estamos te ouvindo bem, se quiser compartilhar novamente. E, Mônica, você vai comentar sobre o efeito das vacinas nas variantes? Assim, Sim. Você falou da Oxford? Tá. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que gera muita dúvida, né? Uhum. Pronto. Eu vou voltar lá onde eu estava. Oh, meu Deus. Não tá indo para frente. Deixa eu stop share aqui. Não está andando para frente meus slides. O que será? Que pau que deu aqui? Deixa eu tentar no outro aqui. Pronto. Conseguimos vencer a tecnologia, que não é o meu forte. Então, desculpa. Então, vamos lá. Outra vacina de vetor viral é a vacina Sputnik, a vacina do Instituto Gamaleya, na Rússia. Ela usa de diferentes, são 2 adenovírus, um para cada dose. São também vacinas de 2 doses, um adenovírus 26 humano na primeira e um adenovírus 5 humano na segunda dose. Isso foi pensado de modo que, se a pessoa tivesse anticorpos contra um adenovírus por infecções prévias, pudesse afetar a resposta, esses anticorpos neutralizarem o efeito da vacinação. Então, eles utilizaram 2 anticorpos, 2 adenovírus vetores diferentes, com a intenção de ter uma melhor resposta e não sofrer interferência aí de anticorpos prévios da pessoa. Está em aprovação emergencial em diversos países, nem na Rússia está com um licenciamento definitivo. Também é uma vacina utilizada para pessoas acima de 18 anos, com esquema de 2 doses, com intervalo de 3 semanas. Perfil de segurança
mais ou menos semelhante, dor no local da injeção e febre foram frequentes, cefaleia, astenia, dor muscular, articular também foi descrito, mas considerados de modo geral como leves e autolimitados de 1 a 2 dias. Nenhum evento adverso grave foi detectado com essa vacina. E é uma eficácia muito alta, de 91,6% para qualquer forma de Covid. Então, é uma ótima vacina. Uma vacina segura, se puder vir aqui somar ao nosso arsenal, eu acho que é uma vacina muito bem-vinda. A vacina da Janssen, que é outra vacina possível de entrar aqui para o nosso hall de vacinas no nosso Plano Nacional de Vacinação. Tem a grande também, é uma vacina de vetor viral, está em aprovação emergencial no Canadá, Estados Unidos, Europa, já está sendo utilizada, também para maiores de 18 anos. A grande vantagem dela é uma vacina de dose única. É uma vacina que mostrou também perfil de segurança semelhante, uma eficácia geral de 66%, mas bastante se variou nos países. Por quê? Porque quando ela foi estudada em alguns locais, primeiramente, ainda não tinha presença de variantes. A gente viu uma queda importante, por exemplo, no dado de eficácia laboratorial, tá? Quando eu falo eficácia, a gente vê resultado de testes sorológicos, 57%, uma queda importante na África do Sul, onde estava circulando lá na época do estudo com essa vacina, a cepa B1351, essa da África do Sul. A eficácia boa para os casos graves, e é isso, né? Depois eu vou comentar de todas, mas todas as vacinas estudadas até o momento mostraram uma eficácia excelente para casos graves, para internação, para intubação, para UTI e para óbito, tá? Não houve, até o momento, registro de óbito em pessoa vacinada. Houve óbitos pós-vacinação, que aí é outra coisa, se é relacionado à vacina ou não, porque as pessoas continuam morrendo de diversas causas normalmente, mas aí a gente discute um pouquinho, acho que depois, tá? Mas é uma outra vacina que é possível que a gente possa ter aqui no Brasil. Então, eu falei das 3 vacinas de vetor viral que estão, uma que já está em uso e as outras 2 que possivelmente virão aqui para o Brasil, a Sputnik e a vacina da Johnson & Johnson, da Janssen. A vacina do Butantan é de uma plataforma muito conhecida, a gente tem várias vacinas que são inativadas, ou seja, pega o vírus inteiro, ele é inativado por produtos químicos, por temperatura, e ele funciona como um vírus completamente morto. Vacina de hepatite A, tétano, várias vacinas que a gente tem há milhões de anos aqui no país são de vírus inativado. Conservação também entre 2 e 8 graus, os resultados de fase 3 já foram publicados, ela está em estudo clínico no Brasil, né, continua sendo feito, assim como da Oxford, vocês também, apesar da aprovação e do uso, a gente continua nos estudos, né, a mesma coisa com a Coronavac, para a gente conhecer mais dados de longo prazo, quanto tempo dura a proteção, se precisa de reforço, se para as variantes vai funcionar tão bem, se vai precisar reformular, enfim, tudo isso está sendo usado, então os voluntários continuam sendo acompanhados. O perfil de segurança foi muito bom, pouco evento adverso, mais comum dor no local da aplicação também, mas essas coisas, cefaleia, fadiga, febre, pode acontecer. No caso da Coronavac, foi também menos frequente na segunda dose comparativamente com a primeira. A eficácia geral, que foi muito noticiada e muito questionada quando teve aquela coletiva de imprensa da Anvisa mostrando os dados de fase 3, com uma eficácia geral de 50,34%. O que caiu na boca do povo é que era uma roleta russa, né? Metade se protegia, metade não. Então, assim, é muito importante a gente saber explicar o que significa esses dados. A gente teve, para casos leves que levaram à assistência médica 78% de eficácia, e apesar de ser poucas pessoas que morreram ou que foram internadas, então não tem uma significância estatística, nenhum dos casos foi vacinado com a Coronavac.
Então, isso corrobora para uma grande expectativa de que essa vacina seja muito importante para prevenir casos graves e óbito. Isso foi num período que a gente ainda não estava usando a vacina. A gente já está vendo esses dados. Tá? O estado de São Paulo já publicou, na faixa etária de 90 anos, uma queda brusca no número de internações e mortes. Então, isso é o mais importante, né? A gente ter uma possibilidade de poupar vidas nesse momento, né? Então, eficácia global de 50% significa o quê? Que, basicamente, metade das pessoas vacinadas não vão se infectar. Mas das metades que se infectarem, 78% de proteção contra qualquer sintoma leve. Isso é importante porque foi analisado aqui a necessidade de ir ao médico, né, de ter um atendimento médico. Então, em termos de saúde pública, isso é muito importante. São 78% a menos de pessoas infectadas e que vão procurar assistência médica. Você colabora para não sobrecarregar tanto o sistema de saúde. E se é uma vacina que protege muito contra formas graves e óbito, se não for 100%, até o momento a gente fala em 100%, mas, como eu disse, não tem significância estatística ainda. Logo mais vai ter, porque agora a gente está aplicando na população geral. Mas lembrar que essa vacina, ela enfrentou o maior desafio, a população testada foi profissionais da linha de frente. É diferente, você não pode comparar com vacinas que foram testadas em população de idoso, por exemplo, que estava em casa mantendo seu confinamento. A gente usou aqui o teste com a Coronavac só com quem estava se expondo todos os dias, várias horas por dia. Então, foi a vacina mais desafiada de todas. E, além do que, a definição de caso para ser testado foi muito, muito mais rígida aqui. Uma diarreia que um voluntário tivesse, ele era testado. Uma dor de cabeça, ele era testado. Então, você foi capaz de detectar PCRs positivos em assintomáticos muito mais. Eu, por exemplo, como voluntária, eu me inscrevi para o estudo Oxford. Falei, olha, eu estou me sentindo muito mal, não tenho febre, nem tosse, nem falta de ar. Mas eu estou muito esquisita, estou mole, indisposta. Falar, não, você não está no critério de pesquisa de caso, ou seja, eu não fui testada. Se foi uma Covid ou não, nessa ocasião, ninguém vai saber. Se eu tivesse no estudo da Coronavac, eu teria sido testada, e se foi Covid, uma Covid muito rápida, de um dia de mal-estar e acabou, lá eu teria sido colocada como uma pessoa dentro dos 50% que adoeceu, entendeu? Então, não dá para falar que uma vacina é melhor que a outra quando você tem populações diferentes estudadas e os critérios para ser pesquisado, para ser testado, são completamente diferentes. Então, isso é muito importante, quando muita gente deve perguntar para vocês qual vacina que eu faço, qual é melhor, né? Então, saber explicar tudo isso é importante. Pelo menos a gente entender para dizer, faça a vacina que tiver na tua frente, disponível na tua vez. Então, vamos lá. Essa é outra vacina inativada, igual a vacina, igual não, né? Outro fabricante, a vacina indiana, que é possível também que a gente tenha, a gente tem que falar em possibilidades, porque na atual conjuntura política desse país a gente não sabe absolutamente nada. O que se fala hoje é desmentido no dia seguinte. Mas essa é a vacina indiana, inclusive que lá atrás grupos de clínicas de vacinação foram à Índia para tratar de uma importação para ter no setor privado. Essa é uma vacina inativada igual a Coronavac. Os estudos clínicos no Brasil não começaram. Foi pedido para a Anvisa que se estude essa vacina aqui também em população brasileira. Ela tem uma aprovação emergencial na Índia e ainda não tem registro definitivo nem na Índia, tá? Só também para pessoas com mais de 18 anos, 2 doses com intervalo de 2 semanas. Eventos adversos parece que foi bastante tranquila, nenhum grave, e uma eficácia geral de 81%. O grau de soroconversão foi elevado de 92% a 98% contra a proteína S e contra a porção RBD.
Então, e ela induz uma imunidade celular forte, com títulos de anticorpos neutralizantes bastante altos. Então, aparentemente, é uma boa vacina. Até então, ela era muito criticada no meio científico, porque nós não tínhamos dados nenhum. A gente tinha o Putin falando que vacinou o filho dele, que a vacina era ótima, e não tinha absolutamente nenhum dado aberto para a comunidade científica. Agora, eles publicaram o estudo de fase 3, então a gente fica mais tranquila tendo acesso aos dados. E o que é importante também falar aqui das vacinas de ácidos nucleicos, né? Essas sim são uma inovação, desculpa, não é renovação, inovação total dentro da vacinação. Nós nunca tivemos vacinas de RNA mensageiro. O que se faz? Você aplica como antígeno uma sequência genética um RNA criado em laboratório, não é retirado do próprio vírus, você cria em laboratório uma sequência genética igual, e esse é o antígeno, ele é envolto em partículas nanolipídicas, tá? E é isso que é introduzido no organismo, um pedaço do RNA que codifica a proteína S, com a intenção de que anticorpos contra a proteína S impeçam a infecção das células. E, então, a vacina Pfizer e Oxford, que são as duas dessa plataforma inovadora, estão mostrando excelentes resultados, tanto em laboratório quanto já na prática. Muitos países já estão usando essas vacinas, a gente já tem dados, né, da efetividade. Vamos ver aqui um pouquinho em separado. Pfizer é uma vacina que tem uma grande desvantagem. Ela tem que ser conservada em temperaturas de menos 70 em média. Isso para nós é um problema. Nós não temos ultra-freezers, nós temos um Brasil com realidades muito diferentes. Vocês imaginam uma vacina que tem que ser mantida nessa temperatura de congelamento e que possa ficar em geladeira comum, né, que é basicamente o que a gente tem na maior parte das UBS do país, só 5 dias. Então, esse é realmente o transporte dessa vacina para regiões menos favorecidas, seria um grande problema. Mas é uma vacina que poderia ficar nas capitais, da região sul, sudeste, e deixar as vacinas que não têm esse problema na conservação, está indo para outros locais, ou seja, uma regionalização da melhor vacina, tá? Mas isso é um grande nó para a gente, a conservação a menos 70. O Brasil não tem essa estrutura, teria que adquirir essa estrutura, tá? Os estudos de fase 3 mostraram resultados brilhantes, a gente fala em uma eficácia de 95%. O Brasil participou dos estudos de fase 3 e foi a primeira vacina com registro definitivo. Semana retrasada, se não me engano, a Anvisa cedeu o registro definitivo da vacina Pfizer aqui no Brasil, tá? Ela já está sendo usada na Argentina, México, Reino Unido, Canadá, vários países da Europa, Israel, que a gente já tem os dados já de Israel publicados, mostrando o que aconteceu lá após mais ou menos 50% da sua população vacinada. Então, realmente é uma vacina excelente. Essas duas vacinas de RNA, Moderna e Pfizer, não sei porquê, mas a segunda dose dá mais reação que a primeira. Tá? É o contrário do que a gente vê com as nossas que a gente usa aqui. Mais na reação local, mas dá mais febre, fadiga, mas nada que seja impeditivo, né? Perto do risco da doença, todas elas são consideradas com perfil de segurança muito aceitável. A Moderna, muito semelhante, não tem nada muito específico, a única diferença em relação à vacina Pfizer é que ela pode ser mantida em conservação de menos 15 a menos 25 graus. Para isso, nós temos estrutura, a vacina polio oral, a vacina febre amarela, são mantidas nessas temperaturas, não são todas as salas de vacina que tem, freezer para manter negativo, mas a gente tem nas regionais, onde são, porque a vacina chega no Brasil, vão todas para Guarulhos, num local onde é armazenado tudo para ser distribuída para os estados e os estados para o município. Nesses locais onde elas são armazenadas, a gente tem aqui no Brasil diversos locais que permitem essa manutenção em menos 20 graus, não seria um grande problema. Acredito que essa não vai estar vindo para o Brasil, a tratativa está sendo com a vacina Pfizer,
elas são muito semelhantes, a eficácia também da Moderna é de 94%. Eu não vou ficar mostrando cada local, porque, olha, eu não dou conta, eu que estou focada nisso, de ler tudo que sai. É muito material todos os dias sendo publicado, tá? Mas, de uma maneira geral, na vida real, o que a gente viu é que a efetividade dessas vacinas, tanto com a AstraZeneca, a Oxford, quanto com a Pfizer, reduziu muito a hospitalização logo após o início da vacinação em massa, e também aquela questão de que não funcionava para os mais idosos, tem que ser bem explicada, mostrou, sim, 85% de redução de hospitalização com a vacina Pfizer, 94% com a vacina Oxford, em qualquer idade, e nos maiores de 80 anos, inclusive. Então, esse é o resultado de vida real, é o que mais interessa para a gente do que a gente encontra de dados de laboratório, de imunogenicidade in vitro, né? As vacinas consideradas bastante seguras, agora está tendo toda hora publicação, acontece isso, acontece aquilo, o que é importante. O que acontece com qualquer vacinado num período de 42 dias é considerado um evento adverso pós-vacinação. Tem que ser relatado, tem que ser notificado. Qualquer internação, qualquer morte, qualquer coisa que aconteça com alguém que recebeu vacina. Tanto nos estudos de fase 1, 2, 3, quanto nos estudos de fase 4, que é a farmacovigilância. Então, o que a gente vê é que a mídia noticia qualquer coisa que é publicada. Agora, a Europa, vários países da Europa suspenderam a vacina Oxford por conta de 22 fenômenos tromboembólicos. Não sei se vocês viram isso, né? Tromboses e Dinamarca e alguns países suspenderam também a vacina Oxford por conta disso. Até o momento, o que se verificou é que essas ocorrências aconteceram dentro da ocorrência normal na população. A gente não deixa de ter infarto, embolia, tudo que a gente tem, apendicite, suicídio, tudo isso continua acontecendo. O que a gente tem que ver se isso tem relação com a vacina ou não. Então, não pode se noticiar que uma pessoa tomou a vacina, morreu 2 dias depois, e falar que a vacina matou. Tem que ser notificado para ser investigado e aguardar o resultado da investigação para a gente estabelecer uma relação de causa e efeito ou só uma coincidência temporal. Então, temos que ter muito cuidado com isso, tá? Os eventos adversos, até o momento, de todas as vacinas que estão licenciadas e que estão sem uso, estão sendo bastante toleráveis, e é basicamente isso: febre, dor de cabeça, mal-estar, miastenia, 1, 2 dias, no local também, queixas variáveis de dor local. Então, é isso, tá? Basicamente, o que a gente tem visto está aqui no MMWR, a gente não precisa ficar falando de cada um deles, podemos discutir alguma coisa específica que vocês tiverem dúvida, tá? Mas é basicamente isso que eu falei. Então, o que a gente ainda tem que aprender com toda a vacina são os nossos desafios, por quanto tempo elas protegem e se a qualidade da resposta imune é boa. Se a gente tem imunidade celular, memória imunológica para dar uma proteção de longo prazo, ou se são vacinas de proteção curta, como é a da gripe, a questão das variantes, se elas vão ter que ser reformuladas anualmente, ou se a gente tem vacinas que devem ser utilizadas com doses de reforço da mesma vacina. Isso tudo não está nada definido, está sendo muito estudado, mas a gente ainda não sabe. Se alguma dessas vacinas pode proteger contra a infecção, infecção é a pessoa vacinada se infectar e deixar ela ficar estéril, ela não transmite também. Até o momento, a gente não tem evidência que essas vacinas também te permitam não ser um transmissor, por isso que se mantém os cuidados todos para você não ser um transmissor involuntário, por enquanto. Qual a resposta imune das variantes, com os escapes imunológicos? Nós não temos um correlato de proteção, a gente chama quantidade de anticorpo conhecida que está ligada a uma proteção clínica. E isso deve ser estabelecido, porque é uma ferramenta crítica para futuros estudos, tá? Intercambialidade entre vacinas, algumas estão sendo já começaram estudos de intercambialidade, mas não temos dado nenhum. Então, no momento, a recomendação começou com uma, você vai fazer a segunda dose com a mesma. Uso na gestante puérpera e nutriz, que a gente pode deixar aí para discussão, elas não foram objeto do estudo inicial, como a gente mostrou, né?
população estudada é de adultos, jovens, saudáveis, que não tinham Covid. Na fase 3, introduziram comorbidades. Então, a gente tem estudos em pessoas portadoras do HIV, em hipertensos, diabéticos, a gente tem estudos até em imunodeficientes. Temos tudo isso, mas gestantes não foram estudadas. A gente tem alguns dados já mostrando qual é o posicionamento dos diversos órgãos em relação à vacinação de gestante e puérpera e mulheres que estejam amamentando, né? Se é possível a transmissão do vírus vacinal pelo leite materno ou não, é outra coisa que a gente não tem dados. O uso em menores de 18 anos, muitas vacinas já estão sendo estudadas em adolescentes, algumas até em lactentes, tá? Tem vacinas que já estão em fase mais adiantada de estudo em bebê. Mas, por enquanto, a idade menor que se pode vacinar é 16 anos, com as vacinas de RNA mensageiro, as genéticas, que foram estudadas a partir dos 16. As demais vacinas a partir dos 18 anos. E qual é a eficácia e segurança na vida real? Isso tudo é o que a gente está observando no dia a dia, no mundo inteiro, e todos os países que estão vacinando estão fornecendo dados para a gente poder conhecer melhor tudo que envolve a vacinação contra a Covid. Em relação à nossa campanha, só uma palavrinha aqui, a gente tem um plano nacional de operacionalização feito pelo Ministério da Saúde, com 10 eixos, um grupo de especialistas excelentes das várias áreas, de epidemiologistas, comunicadores, médicos clínicos, tem de tudo para formar a comissão de especialistas para cada um dos 10 eixos que levou à elaboração do plano nacional. O que acontece? Ele dá as diretrizes, mas na atual conjuntura, na falta de vacina e com essa bagunça política que está nesse país, saiu agora a norma de que municípios, estados podem fazer suas coisas, suas compras e suas decisões independentes. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma gerência federal única para o Brasil inteiro, não é o que está acontecendo. Alguns locais estão se apoiando nas diretrizes do plano, outras não. Então, a gente está realmente vivendo uma bagunça nessa campanha aqui que está acontecendo no Brasil. Aqui é dados técnicos, eu acho que não interessa muito para vocês, dados técnicos da vacina Coronavac, só lembrar que elas têm intervalos de doses bastante diferentes, né? A vacina Coronavac entre 2 e 4 semanas, e a vacina da Oxford se preconiza agora 12 semanas. Por quê? Porque os estudos com a vacina Oxford mostraram que o nível de anticorpo era muito mais elevado em intervalos maiores. Então, ela pode ser feita entre 4 e 12 semanas. No mundo, num cenário de um mundo sem vacina, a gente vacinar e ter 3 meses, vacinar mais gente, ter 3 meses para vacinar a segunda dose, já mostrando que depois de 22 dias você tem um grau bem importante de proteção, é uma estratégia muito, muito boa. Isso a gente não tem esse dado com a Coronavac e tem que ser respeitado de 2 a 4 semanas, tá? Nós não sabemos qual vai ser a eficácia da Coronavac com intervalos maiores e nem temos dados da eficácia após a primeira dose, como a gente tem com a Oxford. Então, são 2 vacinas diferentes, plataformas diferentes, intervalos de doses diferentes, e a gente não pode fazer uma salada, que é o que está acontecendo. Não estão anotando que vacina que foi. Já tá bom, gente, eu não sei o quanto vocês sabem disso, mas a salada está sendo feita aqui, infelizmente. Muitas críticas ao que está acontecendo na vacinação no mundo real aqui no Brasil. Foi obrigado a ser feito priorização. A gente tem 77 milhões que pertencem a grupos de risco prioritários. São pessoas que estão adoecendo mais e morrendo mais, né? Basicamente os idosos e comorbidades. Então, o objetivo nesse início de campanha sem vacina em quantidade para vacinar toda a população é vacinar quem está sofrendo mais com internação e morte, poupar assim também, né? Se você diminui as internações, você diminui também o colapso dos sistemas de saúde, e os trabalhadores da área da saúde, para você manter a força de trabalho e os sistemas de saúde funcionantes. E também dos serviços essenciais, que aí entra bombeiros e depois profissionais da educação, caminhoneiros, portuários, aí tem outras categorias que vão entrar um pouco mais para frente, tá? Então, nós temos 77 milhões como desafio inicial,
para estar vacinando o mais precocemente possível essa população que é considerada prioritária, mas o objetivo da campanha é vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos. O que é tão importante quando a gente fala da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva? Esse desenho eu achei muito legal, quis trazer aqui para vocês. Você está aqui num grupinho, vocês estão vendo bem os slides? Sim, tá estamos dando, vendo bem. porque às vezes fica pequenininho, né? Não, tá ótimo. Você tem aqui, rosinha, roxinho, sei lá, um doente perto de 2 pessoas vacinadas e um grupo de não vacinados. Ele vai espalhar rapidinho a doença, tá? Quem não vai pegar os 2 vacinados e os outros todos estão suscetíveis, vão se infectar e alguns vão adoecer de forma mais grave, outros menos grave. Mas quando você tem muita gente vacinada, esse doente está em contato com pessoas vacinadas. Às vezes você tem a proteção de rebanho, que você vê que os verdinhos que são suscetíveis, o doente não chega até ele, porque ele encontra uma barreira de vacinados. Isso a gente tem essa experiência, que a gente chama de imunidade de rebanho, com todas as doenças. Por isso que a gente precisa ter metas, né, de 90% ou 95% de populações vacinadas para não ter mais o sarampo. Porque se entra um cara com sarampo aqui, ele dá de cara com uma população que está vacinada, passa para ninguém e fica sendo a doença localizada nele e acabou. E não é o que a gente está vivendo no Brasil com nenhuma das vacinas, todas estão com queda importante nas nossas coberturas vacinais, e a importância aqui da gente estar tendo também uma adesão grande de toda a população, quando for a hora, né, quando a gente tiver vacina para vacinar todo mundo, pensando nessa questão de impedir a grande circulação, que é um palco para as variantes, para as mutações variantes. Quanto mais tiver circulação desses vírus, mais variantes a gente vai ter, e pode ser que apareça alguma surpreendentemente mais agressiva, e é importante nesse sentido que a gente consiga uma cobertura vacinal alta, que não é o que nós estamos vivendo agora, porque nós não temos nem vacina. Não adianta brigar aqui com quem não quer vacinar nesse momento, porque não é imunidade de rebanho, nós estamos protegendo indivíduos e força de trabalho, tá? Então, os desafios dessa campanha, o principal é ter vacinas, conseguir vacinas para vacinar o Brasil, obedecer à ordem dos grupos prioritários, impedir os fura-filas, não faltar insumos, que não adianta a gente ter vacina, mas a gente não ter seringa e agulha para vacinar, que é outro problema, alimentar o sistema de notificação para que a gente esteja trabalhando com dados reais, e nós temos muita falha de notificação, vigilância de eventos adversos com respostas rápidas para as pessoas, né? Não pode a mídia publicar, fulano de tal morreu, vacinou, teve uma trombose, e você vir 15 dias depois fazer uma notinha no jornal dizendo que aquilo foi por uma doença que o cara tinha, que não foi a vacina que provocou. Não adianta, quando o estrago está feito, já é muito difícil você reverter. Então, a gente precisa de resposta rápida, uma comunicação rápida com a população, separar a vacina COVID de outras vacinas e de pessoas doentes. A gente tem que ter uma vacinação segura, nós não podemos estar misturando pessoas saudáveis que estão indo fazer vacina COVID com pessoas que estão indo lá para ser investigadas, né, com sintomas respiratórios, com febres. Então, tem que se usar espaços alternativos, criatividade, adaptar cada local às possibilidades, né? Um pode usar uma escola estadual que está fechada agora para vacina, deixar os doentes na UBS e coisas assim. Drive-thru, que todo mundo vê que está acontecendo, é outra opção, principalmente os idosos estão gostando muito do drive-thru, apesar de que os que ficam em fila muitas horas não estão gostando tanto assim. E é isso, gente, tem milhões de fake news espalhadas sobre as vacinas, sobre os tratamentos, então a gente precisa saber, conhecer bem tudo isso para a gente estar podendo combater a desinformação. Perfeito. Continue. Aqui, a última coisinha aqui que eu queria passar para vocês é que até que a gente tenha uma queda na circulação do vírus e uma proteção na maior parte da população, principalmente dos grupos de risco, as medidas de proteção não farmacológicas que vão salvar as nossas vidas, tá? Então, vacinado ou não, nós devemos manter o uso adequado de máscaras, das EPIs, lavagem de mãos, distanciamento social, evitar aglomerações e vacinar. É assim que a gente vai sair desse quadro caótico que nós estamos vivenciando aqui no país.
Então, é isso, a pergunta de $1 milhão que eu não vou poder responder, o tempo vai dizer até quando nós vamos estar vivendo nesse novo normal, e acho que vocês têm um interesse particular nisso, porque a área de atuação de vocês envolve aglomerações, né? Envolve muitas pessoas estarem juntas, principalmente os esportes coletivos e os campeonatos. Então, acho que essa é uma questão que vocês têm que estar pensando junto, quando é a hora da gente voltar ao normal. Ou até quando é difícil. Obrigada, tá? Eu vou descompartilhar. Pergunta que ninguém pode responder ainda. Parabéns pela excelente compartilhar, apresentação. Tá bom? Tem algumas perguntas aqui. Pronto. Na verdade, acho que a sua apresentação foi super completa, acho que já estão respondidas. Aqui o Vitor pergunta sobre a proteção parcial da vacina, né? Você já respondeu que não tem, a gente não tem ainda todos esses dados, e a Vivian também pergunta sobre gestante, enfim, vacinação em gestante, que também não tem estudos. Eu queria, para a gente encerrar... Não, mas essa eu posso, essa gestante por favor, eu poderia se tiver responder sim, informação para complementar, tá? fique à vontade. Tá. Então, assim, eu falei que da Coronavac, da maior parte das vacinas, a gente não tem dado de proteção após dose 1, mas da Oxford, sim. Tá? 22 dias após a primeira dose. Sim, você falou. Isso também corroborou para a gente poder fazer a segunda dose com intervalo maior. A gente sabe que uma proteção relevante em torno de 72% após a primeira dose da vacina Oxford. Em relação à gestante, elas não foram estudadas, mas a gente está falando aqui no Brasil no momento de vacinas inativadas, quer dizer, Coronavac é inativada, a Oxford é de vetor viral, mas ele é não replicante, então ela funciona como uma vacina inativada morta. O que sim, os órgãos, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pensando muito no risco-benefício, entendendo que a gente tem um risco muito maior de desenvolver doença mais grave, e a gente já está vendo também nocivos para a gestação, com parto prematuro em mulheres que pegam Covid. Então, o que se entende? Se for uma gestante que pode ficar em casa, mantendo o seu resguardo, o distanciamento social, no momento, a gente não deve vacinar por falta de dados de segurança. Porém, se ela for do grupo de risco, por exemplo, uma profissional da saúde que está atuando em contato com pacientes com Covid, pode se vacinar, sim, desde que seja compartilhado com ela e o médico conversem e que seja exposto que não há dados que garantam a segurança, mas acredita-se que o risco-benefício é muito favorável à vacinação. E se ela quiser, ela pode e deve ser vacinada. Essa é a posição do nosso Ministério da Saúde. E lactantes e nutrizes, a gente fica bem mais tranquilo, né? A gente vacina mulheres no puerpério imediato, vacinas que não foram feitas na gestação podem ser feitas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria é muito enfática em recomendar a vacinação de lactantes, mulheres que estejam amamentando sem nenhuma grande preocupação em relação à segurança. A Vivian complementa sobre se você tem alguma opinião pessoal, mesmo que não seja embasada, sobre o período mais seguro para essa vacinação. Em gestante. Você diz da gestante? Sim. Eu acho que, de um modo geral, a gente sempre evita o primeiro trimestre da gestação, porque é um período de maior incidência de abortos espontâneos. Então, isso tirando a vacina da gripe, que deve ser feita na sazonalidade da gripe, as demais vacinas que estão no calendário da gestante, a tríplice celular do tipo adulto, né, vacinação de coqueluche, hepatite B, a gente sempre faz depois do primeiro trimestre. Então, eu acho que até para você não imputar mais ainda uma falsa relação entre vacinação e algum evento adverso que seria o aborto, a gente deveria aguardar o primeiro trimestre. Agora, tem que ponderar isso, né? Se for uma gestante que puder ficar no seu resguardo e não está atendendo numa linha de frente. Eu faria Coronavac a qualquer momento, aí é uma opinião minha, se ela for realmente alguém que está aí trabalhando em UTI, ou enfim, está no dia a dia com o Covid, usaria todos os aparatos, mas faria vacinação sim. Mônica, tem uma última pergunta, a Bia e o professor Beno também querem falar, responder rapidamente só. A Maíta diz sobre esse evento... Maíta Gineco. Isso, ginecologista, professora da ginecologia. Evento trombótico da vacina de Oxford tem deixado as pacientes delas estressadas, e ela sabe que na vida real, no consultório,
Enfim, isso é uma coisa difícil de contornar, então ela pergunta se teria sentido solicitar perfil de risco de trombose para essas pacientes. Antitrombina 3, fator 5 de Leiden, anticoagulograma lúpico, ou seria um exagero? Na minha opinião, seria um exagero. Pelo menos eu não vi nenhuma discussão de nenhum país. Tem vários países já se posicionando em relação a essa questão de fenômenos tromboembólicos. O que a gente vê é que a COVID causa tudo isso, né? Tanto que a gente vê, tratamento eficaz para a COVID é anticoagulante e corticoide. Porque a COVID causa esses fenômenos tromboembólicos. Em milhões de doses aplicadas, tiveram 22 fenômenos tromboembólicos. A gente não sabe ainda se elas tiveram a doença ou se teve relação com a vacina. Até o momento, o SAGE, que é o grupo que investiga os eventos adversos que foram reportados, estão desconsiderando a relação com a vacinação. Foram avaliando esses 22 casos individualmente, tá? Parece que eram pessoas que tinham doenças de base. Eu acho, Maíta, que a gente dá voz, a gente ficar fazendo exame demais que não existe necessidade, é realmente corroborar que a vacinação possa estar trazendo esse risco aumentado de... Eu acho que você tem que aguardar, acalmar, e mesmo porque você está falando com gestante, provavelmente não são profissionais da saúde e são pessoas que não vão ser vacinadas. Então, eu acho que é isso que você tem que estar discutindo, porque a gente está agora realmente num processo de investigação e isso já está sendo publicado. Ontem mesmo eu recebi. Se você quiser, eu te passo, Maíta. Te passo aqui pelo WhatsApp. Bia? Nesse contexto, Mônica, porque agora, né, que as pessoas começaram a vacinar, a gente tem visto quadros de infecção, assim, qual que é o tempo para considerar pós-vacina para realmente estar imunizado, que a gente pode considerar que a pessoa está imunizada, porque a gente tem visto alguns grupos médicos, né, casos de colegas que evoluíram com a doença pós-vacinação, mas aí, assim, pós 15 dias, né, pós primeira dose, antes da segunda, pós 20 dias, então, assim, como que tá? Aí vem, será que foi por conta da vacina? Não foi? Provavelmente não, eram quadros, não sei, provavelmente eram pródromos, né, e aí tomaram a vacina, enfim. Qual que é considerando essa questão do Delta T, que eu acho que... Isso é super importante, essa tua pergunta, Bia, porque realmente sai na mídia e a gente fica tendo que responder direto, né, nessa dúvida. Esses dados de eficácia da Coronavac, 50% contra qualquer forma, qualquer manifestação, 78% e 100%, isso tudo foi publicado com base em 15 dias depois da segunda dose. A gente vai falar que uma pessoa vacinada está protegida 2 semanas depois da segunda dose. Em todos os estudos, em todos os países, com todas as vacinas, qualquer caso de doença antes desse período não é considerado falha vacinal. Não entra como falha vacinal, entra como uma infecção no período que a pessoa ainda não está protegida. Principalmente nos primeiros 15 dias depois da primeira dose, ele funciona como um não vacinado. Então, se você está considerando que nós estamos falando de profissionais da saúde, na grande parte dessas pessoas que estão sob risco, é óbvio que vai continuar acontecendo casos de pessoas que se infectam entre as 2 doses, tá? Então, assim, a vacina, esse enhancement, né, que a gente poderia dizer, até o momento não está comprovado. Era uma preocupação, né? Nossa, se a vacina já dá uma... Como acontece com a dengue, né? A vacina dá uma sensibilizada e depois a pessoa pega e vai ter uma situação ainda pior. Uhum. Não sei se vocês são familiarizados com isso. Essa é uma preocupação dos cientistas, até o momento não tem evidência nenhuma, tá? Muito pelo contrário, um vacinado que pega não tem pegado mais formas graves, tem desenvolvido até quadros leves, mas a gente considera a vacina 2 semanas depois. Como eu disse, a Coronavac é de 2 a 4 semanas a segunda dose. Você não tem nenhum dado dizendo, olha, depois de 10 dias tem 30, 80, 100% de proteção da primeira dose. A gente não sabe. Então, assim, a gente considera que a pessoa esteja protegida 2 semanas depois, tanto que eu vou te falar, todas as pessoas com mais idade na minha clínica, que estão afastadas desde março de 2020, eles estão voltando agora, semana que vem, para a clínica, 15 dias depois da segunda dose, tá? Antes disso, ninguém chegou perto de... São profissionais da saúde, mas são idosos também, né?
então estão todos afastados. Um deles, por exemplo, fez uso, por uma questão de saúde pessoal, de rituximab, tratou com imunossupressor. Ele vai esperar o tempo do rituximab, independente. A vacina não é milagre, gente, né? Pessoas em situações especiais têm que também se adequar às orientações, tá? Então, ele vai demorar mais tempo, não vai voltar nem 15 dias depois da vacinação. Vai esperar ele estar imunocompetente novamente. E quem sabe fazer mais uma dose de vacina antes disso. Muito bem, excelente. Eu acho que tem inúmeras pessoas aqui que te dão os parabéns. Devido ao adiantado da hora, eu acho que a gente tem que encerrar essa discussão por aqui. Acho que é um tema extremamente relevante. Reforço o convite para a gente falar de vacinação especificamente em atleta, Mônica. Eu acho que seria um assunto de interesse também muito grande para nós. Tá? Acho que foi super completa a sua apresentação. Eu queria agradecer aqui em nome de... Pode falar, por favor. Paulo, eu sei que se a gente pudesse aqui estar conversando sem a questão de tempo, a gente passaria um dia inteiro só discutindo as dúvidas de Covid. Então, eu vou convidar vocês para entrar no Observa Covid no site da SBIM. Uhum. Se você entrar no site da SBIM, é www.sbim.org.br. Você entra lá, já está escrito em vermelho, esqueci o nome, enfim. Você vai lá ver, dúvidas, Covid, não sei o quê. Tem tudo, lá é uma bíblia sobre Covid, sobre a doença, sobre as vacinas, todas essas plataformas, as variantes. E aí embaixo tem mitos, aliás, fui eu que fiz com a concordância de toda a diretoria, porque todo mundo lê todas as partes. E embaixo PIR, que é perguntas e respostas. Excelente. Eu acho que muitas das coisas que devem ter dúvidas ainda, que a gente não pode ser sanado nessa conversa aí, pela questão do tempo, muita coisa está escrito lá que vocês podem tá vendo sozinhos, né? São 35 perguntas, é bastante coisa. Tá? Muito bem, então, no site então da SBIM, pessoal. Pode fazer. E eu acho que a gente pode também pensar em alguma coisa aí, pensando nas Olimpíadas, de fazer um revival da vacinação dos atletas aí, e incorporar isso dentro da Covid, os cuidados com os atletas aí que não envolvem vacinação, né? Como vai ser a melhor maneira de se portar nessa ida para as Olimpíadas das nossas delegações. Se vocês tiverem interesse em fazer esse material, eu acho que seria interessante. Interessantíssimo. Vamos agora, depois, fora do ar, a gente marca aqui uma data para isso. Em nome aqui, então, do nosso departamento, professor Alberto Pocchini, professor Beno Enisban, professor Carlos Andreoli, da Bia, que apesar de estar com o bebê no colo, aí está sempre participando, ajudando a gente. Então, em nome de toda a nossa equipe, professora Maíta, que está sempre junto, professor Zogabi, William, enfim, toda a nossa equipe, nossos residentes, queria mais uma vez agradecer essa brilhante aula, esse assunto tão importante e tão atual, e deixar o convite para, quem sabe, daqui a algumas semanas, voltarmos a nos encontrar e falar um pouquinho mais sobre a vacinação ligada aos jogos, tá bom? Muito obrigado, Mônica, um prazer. Obrigada a você, Paulo, obrigada pelo convite. Bom, obrigada mesmo, foi maravilhosa a aula, foi muito, muito boa. Boa semana, saúde a todos. Gente, essa aula estará disponível no nosso canal do YouTube. Um abraço a todos. Obrigada. Então edita a parte que eu caí, tá? Que eu perdi com... Um abraço, gente. Obrigado, tchau. Tchau, tchau, amor.